Nós estamos de volta e eu estou conversando com José Mário Schreiner, o presidente da FAEG, a Federação da Agropecuária do Estado de Goiás. Quando a gente fala dessas questões políticas, que isso é a maneira com que reflete para a sociedade. Quando o governo vem, diz que para o Plano Safra foi liberado tantos milhões, não são suficientes para o financiamento do custeio, mas a sociedade subentende que aquilo lá é dado para o produtor e vem buscando uma alternativa para isso e de repente sai nos jornais que a bancada ruralista recebeu, que o produtor rural agora foi beneficiado, quando na verdade ele não tem benefício nenhum. Como é que a gente vai trabalhar isso, Zé? Eu penso que cada dia mais a gente tem que trabalhar integrado e com uma comunicação de vanguarda e procurando reparar esses equívocos que ocorrem. É claro que existe dentro dessa sistemática de colocar as coisas para a sociedade, existem interesses por trás, nós sabemos disso. Agora, nós temos que também saber como ser comunicado de uma forma adequada. Então, você tem um número fantástico de toneladas colhidas, você tem um rebanho bovino, você tem uma grande produção de leite, você tem uma segunda maior produção de aves do mundo, mas ninguém imagina o que demorou para a gente construir isso tudo. E tenta-se sempre desconstruir. Isso me deixa muito triste, porque tenta diminuir nós mesmos. Muitas vezes as pessoas até perguntam, mas qual é o grande... O Brasil é um país fantástico, de gente fantástica, trabalhadora, honrada, tem um clima extremamente favorável, tecnologia toda desenvolvida por nós. Qual é o grande problema do Brasil? Lá fora, muitas vezes as pessoas perguntam qual é o grande problema nosso. O problema nosso é nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos nos dando tiro no pé, como a gente se diz na linguagem popular, em vez de nos unirmos todos nós brasileiros para enfrentarmos o mercado mundial, para possamos avançar. Mas nós não podemos desistir. Então, portanto, a forma de comunicação é extremamente importante. Você colocou outra questão em relação a financiamentos agrícolas, né? O governo fala, são 190 bilhões de reais disponíveis aos produtores rurais. As pessoas da cidade, eu mesmo já conversei com pessoas que moram na cidade, que acham que o produtor vai lá no banco, pega o dinheiro para fazer a roça dele e não precisa mais pagar aqui, isso é dado. E vai comprar caminhonete e viajar para a praia. Exatamente. E não imagino que hoje nós temos uma taxa inflacionária de 3% e que o produtor rural paga 8,5% ao ano. E ele paga. Se ele não pagar, não consegue mais nada. Perde a propriedade, né? A propriedade dele vai a leilão, ele fica sem nada. Então, muitas vezes, pessoas que trabalharam 30, 40 anos na sua vida, têm uma colheita mal sucedida, lá se vai todo o trabalho. E não vê que juros reais de 5% ao ano, rende mais, é muito mais caro, é mais oneroso que a poupança, não existe uma aplicação que possa render 5% líquido ao ano. E é o que nós pagamos dos juros dos nossos financiamentos. Eu até tenho dito a alguns produtores que muitas vezes a dificuldade que você tem de pegar o dinheiro no banco, de fazer aquela... acharam uma palavra bonita agora, reciprocidade. Eu conheço como venda casada, né? O que é crime. Que é crime proibido. Mas eles acharam uma palavra bacana agora, reciprocidade. Então eu te empresto um tanto de dinheiro, você deixa aqui aplicado um pouco para isso, um pouco para aquilo, um pouco para aquilo. Você leva um seguro daqui. Quando você vê, você pagou 18%, 20% ao ano. É muito melhor procurar um agiota do que você ficar pelejando para pegar esse recurso. E mais que isso, esse recurso, ele cobre apenas 36% da produção brasileira. E os outros 63%, o que eles têm de política pública? Nada, absolutamente nada. Apenas a coragem, apenas o desafio de fazer uma safra, de criar os seus animais e lá na frente não saber nem o preço que vai vender. Então, portanto, nós temos que corrigir muita coisa ainda nesse país, tanto do ponto de vista da comunicação, que eu acredito que isso depende de cada um de nós, depende das nossas entidades, dos nossos sindicatos, associações, enfim, dos nossos representantes, de nos comunicarmos bem com a sociedade, fazer com que a sociedade possa entender de forma favorável e sempre quando a sociedade entendeu os problemas, os desafios dos produtores rurais, nós conseguimos superar. Eu me lembro muito bem do Código Florestal Brasileiro,
quando a sociedade brasileira entendeu, nós conseguimos lá o resultado favorável em relação ao Código Florestal Brasileiro, que não foi importante para os produtores, mas foi importante para o Brasil. Os produtores rurais, que muitas vezes tinham aberto suas áreas na década de 80, de 90, estavam totalmente à mercê de pessoas inescrupulosas, fiscais inescrupulosos, do Ministério Público. Todo mundo achava que podia chegar numa propriedade e multar o José, o Manuel, o Bastião, o Joaquim, porque você está fora da lei. Era um emaranhado. O Código Florestal Brasileiro pode não ter sido o suprassumo, né? Talvez ele não atendeu na plenitude os anseios da produção rural brasileira e também não atendeu a questão dos anseios dos ambientalistas, mas foi um esforço conjunto para que nós pudéssemos chegar. Completamos agora 5 anos de Código Florestal, que foi anunciado, ou aliás, que foi sancionado. Agora é o momento de nós estarmos revisando o Código Florestal, ver aquilo que deu muito certo, que conseguimos avançar, aquilo que nós não conseguimos avançar. Muitos estados ainda não fizeram o seu PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. Há muito que se discutir. Agora mesmo nós estamos começando a rediscutir a questão da política agrícola brasileira, que é de 1965, se eu não me engano. Lá se vão mais de 40 anos da mesma política agrícola, onde as coisas se dinamizaram, tudo evoluiu, e nós continuamos presos a uma lei de mais de 40 anos. Então, portanto, é importante rever. Por isso que ocorrem esses equívocos e é por isso que a gente tem que avançar. Agora, é claro que nós temos que entender que o Brasil vive essa grave crise política, que gera essa crise econômica, mas nem por isso nós podemos deixar de debater assuntos que são importantes, não só à classe produtora rural, mas, como eu digo, ao homem do campo, ao homem da cidade, às pessoas da cidade, e que reflete em toda a sociedade. E é isso que a gente espera, que toda a sociedade esteja unida como brasileiros para todas as mudanças necessárias. Que o professor apoie o policial, que apoie o produtor, que apoie o estudante e assim sucessivamente.